Olá, amigos e amigas do YouTube. Há 2 meses eu não gravo nenhum vídeo aqui no nosso canal por causa de um acontecimento na minha vida que foi a morte do meu pai. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês, compartilhar as minhas perspectivas, as minhas percepções do que foi esse episódio que eu tenho certeza que foi um episódio único na minha vida. Em primeiro lugar, eu acho que é importante eu deixar bastante claro que eu encaro a morte como uma realidade concreta. Eu não encaro a morte como... eu não fujo da morte, no sentido de encarar achando que, porque se acredita numa vida imortal, porque, no meu caso, né, especificamente, eu acredito numa vida imortal, que a morte ela não tenha sentido por si só, que a morte ela não seja algo real, concreto que acontece, ela é algo real, concreto. E eu acho que uma espiritualidade que foge de enfrentar a realidade da morte é uma espiritualidade alienada. Eu acho que a gente tem de entender que sim, que existe, que é uma coisa real, que existe a morte de uma pessoa específica, né? Quer dizer, ele deixou de existir nesse tempo e nesse espaço, ele deixou de existir aqui nas minhas relações. Eu não posso pegar o telefone agora e ligar para ele imediatamente e bater papo. Não é assim que as coisas se dão. E, portanto, eu acho que isso é lidar com a realidade da morte, entendeu? É lidar mesmo com o fato. Então, eu acho que é importante esclarecer isso. Eu não vou fazer um vídeo dizendo assim, eu acredito na imortalidade da alma, então isso não foi nada, isso é uma coisa muito simples. Não, não. Quem fala isso, de um modo geral, não posso generalizar, mas deve ser uma pessoa que esteja fugindo da realidade da morte. O segundo ponto que eu acho que é importante esclarecer nesse vídeo é que eu, como já disse aqui, sou uma pessoa que acredita na imortalidade da alma. E vou dizer para vocês o como que isso me ajudou, assim como eu também compreendo muito bem aqueles que não acreditam na imortalidade da alma e o quanto não acreditar também ajuda essas pessoas. Então, eu acho que a gente precisa partir desse ponto, um ponto assim de muita sinceridade no vídeo. Eu não sei se foi o Freud, mas disse que a morte era um golpe narcísico. E de fato é um golpe narcísico porque você não tem poder nenhum diante dela, né? Você, no caso do meu pai, por exemplo, ele passou mal, de manhã ele estava bem, de tarde ele passou mal, teve um ataque fulminante e morreu. E não adianta dinheiro, não adianta poder, não adianta ser amigo do homem do hospital, não adianta nada disso, não adianta. Adianta o fato de você lidar com a realidade. Aconteceu e eu não tenho poder algum sobre essa situação. Esse que é, na minha opinião, o grande choque, essa que é a grande ferida narcísica que mexe em nós. Quer dizer, em muitas coisas da nossa vida a gente acha que a gente manda, que a gente controla, que a gente pode fazer e pode dominar e controlar, mas nessa não, nessa você não tem poder efetivamente algum. Eu acho que isso gera uma realidade para a gente e passar pela concretização da morte, eu acho que é muito importante. Eu acho que as pessoas que fogem, claro, cada um tem os seus motivos, cada um tem as suas dores, mas eu acho que talvez seja mais difícil encarar, mais difícil enfrentar, né? Mais difícil entender. E quando eu digo morte, eu estou dizendo lidar mesmo com tudo, quer dizer, é ficar atrás do papel que chama-se atestado de óbito, é ter que ir na funerária e de repente você observar que você está lidando com o comércio e qual é o caixão e quantas vezes você vai parcelar aquele negócio. Quer dizer, aí de repente um monte de abutre em cima de você querendo te vender coisa. É você ter que ir no enterro e ver aquele corpo em que você olha, no meu caso, olho e digo, bom, é ele, e não é ele, é uma coisa muito estranha, é você ter que acompanhar aquele caixão descendo
e você se defrontar com essa realidade. Quer dizer, então, quando eu digo que é a morte, ela é real, ela é em si, porque independentemente de você crer na vida após a morte, de você ter uma religião, ou você crer que tudo acabou, independentemente disso, existe um fato, que é esse fato real. E esse fato real é o que eu acho que mais nos choca inicialmente. Eu tive uma experiência muito difícil lá no hospital, que é uma coisa que me doeu muito, que eu fui fazer o reconhecimento do corpo. E é uma situação, quem já passou por isso sabe, muito, acho que talvez das mais fortes dessa vivência. E tinha uma mãe, e essa mãe, ela tinha perdido um filho de 4 anos, ela não tinha dinheiro para enterrar o filho. Meu pai foi levado para um hospital público, na emergência, e essa mãe não tinha dinheiro e ela tinha que arranjar o dinheiro, ela não tinha como arranjar, e ela tinha que entrar com um pedido numa defensoria pública para conseguir que pagassem o enterro, mas às vezes a resposta é mais demorada. Aquilo me mexeu muito porque eu fiquei muito tocado pela dor daquela mulher, sabe? E por ser uma mãe que, diante daquela situação, ainda tinha que resolver esse problema material. Eu acho que existem 2 dores. Existe uma dor por ele, pelo que morre, e existe uma dor por mim. Por ele, alguns dias depois eu estava andando na praia e eu estava olhando para a praia, e meu pai era uma pessoa que gostava muito de praia. Ele era um homem assim de muita vitalidade, de muita força, de muita... E eu estava pensando, poxa, meu pai não vai mais olhar para essa praia. E não vai mesmo, entendeu? Ele não vai mais. Embora eu possa acreditar na vida após a morte, mas ele como tal, ele não vai mais. Aquele corpo, aqueles ossos que ele tinha, a visão que ele tinha, ele ser histórico e real, não. Se eu acredito na vida após a morte, ele vai andar na praia, ou se ele quiser andar na praia, se ele puder andar na praia, mas não vai ser ele transformado, é um outro, não é ele exatamente. Então tem o choro por ele, entendeu? E que eu acho que muitas pessoas que não acreditam na vida após a morte sentem muito esse choro, sentem muito essa dor, né? A dor de que, poxa, essa pessoa que eu amo não vai mais ver essas coisas que eu considero bonitas e que ele considerava também bonitas. E que é uma dor legítima, que é uma dor real. E eu acho que existe muito choro por nós, não apenas pela saudade da pessoa, que é muito relacionado ao choro por ele, mas o choro por nós, né? O choro por nós. E agora? E agora? Como é que eu vou ficar? E agora, como é que eu vou lidar com uma série de questões? E quando eu acho que a gente fala da perda de um pai e de uma mãe, é diferente da perda de outras pessoas. Eu já perdi, claro, tios, tias, avós, avós. Mas o pai é o pai, ou a mãe é a mãe. E eu tive um pai, quer dizer, quando a pessoa não tem, é outra experiência, mas eu tive. Então, é um choro por mim. Eu vou ter que viver o mundo por mim também. É uma outra etapa da minha vida que se abre, que se inicia. E eu acho que isso é muito doloroso também. É doloroso porque é uma perspectiva nova. É uma perspectiva que antes de eu ter perdido meu pai, eu não tinha nem sequer pensado. Como é ver o mundo sem um pai, né? Sem um pai quer dizer quando você teve um e ele morreu. Então tem um choro por mim. E eu acho que nesse choro, muitas vezes, nas pessoas entram assim confusões mentais, né? As culpas que elas sentem, misturadas com as saudades, misturadas com eu podia ter feito mais, eu podia ter feito menos. Mas uma coisa que me foi muito importante refletir
desde o primeiro momento que eu soube da morte dele, foi pensar assim, bom, eu fui o melhor filho que eu pude ser. O melhor que eu pude ser. Eu não vou dizer que eu fui o melhor dos melhores, porque isso é bobagem. Mas dentro do que eu entendia, dentro do que eu compreendia da vida, do que eu entendia sobre essa minha relação com ele, sobre a relação comigo mesmo, eu fui o melhor que eu pude ser. E nesse sentido eu também pensei, bom, mas ele também foi o melhor que ele pôde ser. Apesar que nesse melhor de nós dois existe o nosso limite. As nossas incapacidades, as nossas fraquezas. Ora, se nós dois fomos o melhor que nós podemos ser, que mais eu posso querer? Que mais eu posso exigir? Eu acho que esse pensamento foi um pensamento que me afastou de culpas, de angústias de relação, sabe? Enfim, arrependimentos. Não. Tudo que pôde ser foi. E dentro disso, o melhor que pôde ser. Isso, sem dúvida alguma, me trouxe muita paz pensar dessa maneira. Eu acho que há muitas maneiras diferentes de a gente lidar com essa experiência, com essa vivência. Muitas maneiras, naturalmente. Uma delas é achar que tudo acaba aqui. Ponto. E eu acho que a gente não pode, quem acredita na vida após a morte, não deve desrespeitar essa vivência ou essa visão. De modo algum. Para muitas pessoas, a paz em tudo acabar. A paz em cessar essas dores do mundo, em cessar as angústias da vida. Eu aceito quem pensa assim. Eu, particularmente, não penso dessa maneira. Eu creio que a alma sobrevive. E porque a alma sobrevive, isso me dá um outro sentido. O sentido de que, bom, ele pode não ver mais a praia como ele via, com os olhos que ele teve, né? E, portanto, com a sensibilidade orgânica que ele tinha, que lhe dava aquele tipo de visão. Mas ele pode continuar vendo a praia, porque ele é um espírito imortal. Isso para mim é muito bom, mas eu digo, isso não anula a minha experiência, a minha dor. Porque é ele, mas eu creio, é ele transformado, é ele diferente. E diferente eu não estou falando moralmente, nada disso, estou dizendo assim, é ele a partir dessa experiência, com esta nova experiência, com esta nova vivência. Isso, sem dúvida alguma, também me consola muito. Porque eu acho que a grande questão da paz interior, ela não está em crer ou não crer na vida após a morte. Eu acho que a grande questão, ela está em o que eu faço com essa vivência, o que eu faço com essa experiência, o que aquela mãe faz com aquela vivência. Quer dizer, que sentido eu dou para a minha vida? E dentro da minha vida existe a morte. A morte dele e vai ter depois a minha morte. Então, que sentido que eu dou para isso? Eu acho que não importa se para um o sentido é acabou, é o silêncio, é o fim, é a cessação, e para outros é uma nova vida, é uma nova etapa, é um novo recomeçar. Importa muito eu saber o que eu faço com essa experiência, que sentido que eu dou. E nesse aspecto eu acho que a morte do meu pai
me deu uma coisa que eu não imaginava que me fosse proporcionar, né? Me deu uma reflexão sobre a minha vida. E eu acho que as mortes, elas nos colocam defrontados com a nossa vida, com o sentido da minha vida. E não estou falando filosoficamente, eu estou dizendo assim, que sentido de fato, concretamente, cotidianamente, eu confiro, eu concedo à minha vida. E pensar nisso, nesse sentido, nessas possibilidades, me enriqueceu muito, 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 porque eu pude valorizar tantas pessoas, eu pude me fortalecer nos meus objetivos. E eu pude, uma coisa muito importante, entender também o meu pai de uma outra maneira. Coisas que eu não entendia antes, ou que eu tinha um julgamento mais severo, mais pesado, mais doloroso, mais... Eu entendi de outra maneira, quando eu pensei muito naquilo que eu falei, né? O possível. O possível. Ele foi o melhor pai possível que ele pôde ser. E quando eu falo do possível, existe naturalmente o limite dentro do possível. E eu fui o melhor filho que eu pude ser. E, portanto, o limite dentro do meu possível. Mas se nós dois estamos no terreno do possível, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, a morte como uma possibilidade também de nós medirmos a nossa vida, de nós medirmos o nosso tempo, ainda que a gente não saiba por quanto tempo restaremos, mas medir o nosso tempo. E por fim, eu acho que, apesar da dor, apesar dessas experiências difíceis que eu falei aqui, se a gente trabalha bem isso tudo, fica uma paz, uma serenidade. O que não impede de vez em quando, diante de uma fotografia, as lágrimas virem aos olhos, como me aconteceu ontem, por exemplo. Mas fica uma paz, uma serenidade. Eu fiquei sem vontade de fazer vídeo do YouTube também esse tempo, porque eu precisei um pouco de mais silêncio, entendeu? Eu não estava com vontade de vir aqui e dizer, ô gente, não sei o que, assina o canal, dá um joinha. Eu estava sem essa disposição. E eu respeitei não ter essa disposição. Eu não sou super-herói, não tenho a menor pretensão de ser super-herói, não tenho o menor interesse em ser super-herói. Eu gosto de ser uma pessoa humana mesmo, realmente humana, até porque somos todos, mesmo os que fingem que não são. Mas eu achei que era um momento agora importante de eu me sentir bem o suficiente para eu vir aqui e compartilhar com vocês, nesse diálogo aberto, essas reflexões sobre a morte, por meio da minha experiência. E no final das contas, tendo passado por tudo isso, concluí que a vida é uma grande possibilidade, uma imensa possibilidade. E cabe a nós dar o sentido para essa vida. O sentido que nós quisermos. O melhor sentido possível. Porque quando a gente está dentro
do possível, tem chances para haver a paz.